Oi gente, hoje eu preparei um vídeo para vocês de Chantiflex. É um chantilly super resistente para a gente fazer flores, né? Fazer cactos. No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer alguns cactos e uma flor. E é um chantilly que ele não derrete. Fora da geladeira, embaixo da água, ele não derrete. No finalzinho do vídeo eu fiz um pedacinho mostrando ele embaixo da água, para vocês verem que ele realmente é bem resistente. Então eu preparei esse vídeo para vocês com muito carinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, que eu vou responder para vocês sem nenhum problema. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Beijo! Gente, para fazer o chantiflex, a gente vai precisar de 1 litro de chantilly, 120 gramas de amido e QB de leite condensado para hidratar. Nós vamos iniciar, gente, colocando o chantilly na panela e o amido de milho. Você pode peneirar o amido de milho antes. E o chantilly não precisa estar gelado, ele pode estar em temperatura ambiente. Nós vamos mexer um pouco com a espátula. Você pode usar a espátula ou o fouet, tá? Se os gruminhos de amido não se desfizerem, aí você usa o fouet, igual eu estou fazendo aí no vídeo, porque fica melhor. Se você quiser também, você pode pegar o amido, diluindo um pouquinho de água e depois incorporar no chantilly, se ficar mais fácil para você. Depois que você mexeu fora do fogo, aí você vai ligar o fogo e você vai mexer essa mistura até que ela fique no ponto, tá? Demora mais ou menos uns 8 minutos para chegar no ponto. Então você vai mexer, sempre raspando as laterais. Se for preciso, você pega a espátula para raspar a lateral e sempre mexendo bem, tá? Não deixa parado, porque senão o amido pode criar uma crosta embaixo, ou então criar aquelas pelotas indesejáveis no nosso creme. Então tem que estar sempre mexendo essa mistura na panela. Aqui agora a gente consegue visualizar que o creme está engrossando. Tá vendo como ele agarra na lateral da panela? Você tem sempre que passar ou o fouet ou a espátula na lateral da panela para que não fique esses grumos. Tá vendo como está engrossando? Ele vai ficar como se fosse um mingau mesmo. Só que ele fica bem mais grosso do que o mingau. E aí ele vai começar a soltar do fundo da panela. Até mesmo em panelas que não são antiaderentes, ele vai soltar e vai engrossar. Aí você vai ficar mais uns 2 minutos mexendo ele, tá? Nessa panela, para ele terminar de cozinhar. Depois que ele terminar de cozinhar, você vai colocar esse creme em uma tigela ou um bowl, vai cobrir com plástico filme e vai levar à geladeira. E aí você vai deixar esse creme descansar por no mínimo 4 horas. O meu creme, o creme que eu usei nesse vídeo, eu deixei ele descansar por 12 horas. Então eu só mexi nele no outro dia. E aí ele ficou bem firme pra gente trabalhar. Olha aí como é que ele se desgruda da panela, super fácil, ó. Bem tranquilo, tá, gente? É um creme muito fácil. Nem parece que é tão fácil assim pelo resultado que ele dá pra gente. Aqui eu tô mostrando um pouco da textura que ele tem que ficar, tá vendo? Ele fica bem pegajoso. É cremoso, mas é firme. Aí depois que o seu creme descansar por 12 horas, ou no mínimo 4 horas, aí você vai pegar a quantidade que você vai utilizar para cada cacto e você vai colorir. Aqui eu usei a cor azul e amarelo para fazer o verde. Mas se você tiver o corante verde, você faz direto com verde, tá? Aqui foi só para mostrar para vocês que se você não tiver o verde, você pode usar uma mistura de cores que você consegue esse resultado. Aqui primeiro eu coloquei um pouco, depois eu acrescentei mais corante azul e mais um pouquinho de amarelo. E aí eu consegui o verde que eu queria, um verde escuro. Aí o que acontece, gente? Quando o creme sai, ele tá bem firme. E aí vocês vão começar a hidratar esse creme com o leite condensado. Então, o leite condensado, ele não tem uma medida certa. Vai depender da textura que você quer o creme.
O creme não pode ficar muito grosso, tá, gente? Tem que ser um creme firme, mas não tão grosso, senão não sai no bico. Aqui a gente vai fazer nosso primeiro cacto, então a gente vai usar um bico perlê só para fazer a estrutura do cacto. Para fazer esse cacto, você vai usar o bico 22 ou 32 da Wilton, mas pode ser algum outro bico que seja pitanga. Você vai pressionar, vai deixar crescer um biquinho. Pressiona e vai pressionando ainda, puxando ele um pouco para fora, para que ele fique com um biquinho para fora, tá? Então você vê que eu pressiono e eu não dou aquela parada para o bico fechar. Eu vou pressionando e vou puxando. E quando ele já está um pouquinho grande, eu paro de pressionar para ele poder formar esse bico, tá? E você vai fazer ele em volta da estrutura que você fez com o bico perlê. Então você vai aí do jeitinho que tá na imagem, preenchendo cada pedacinho, fazendo essas pitanguinhas. Fica meio espetadinho, sabe? Para retirar da bailarina, você vai usar uma tesoura que é própria para isso. Você vai colocar a tesoura entre a bailarina e o cacto. E aí você gira a bailarina e vai sair o cacto direitinho. Aqui a gente vai utilizar o bico folha 352 para fazer o acabamento. Você vai subir o bico com a parte que é aberta para fora, tá? Tem uma partezinha dele que ele tem um vão, então essa parte fica para fora para poder fazer esse acabamento. Você não precisa se preocupar com a parte de cima, porque depois a gente vai fazer uma florzinha com bico pitanga para tampar esse acabamento de cima, tá? Observa, gente, aqui a quantidade de creme que eu coloco na manga. Tem que ser bem pouquinho, porque como o creme é mais grosso, se você colocar muito creme, você não consegue pressionar a manga. Então coloque em pouco creme para poder fazer uma pressão maior, para poder sair no bico. Você pode ajudar a tirar o cacto da tesoura com a haste da bailarina. Você apoia um pouquinho e dá uma leve empurradinha para ele poder soltar. Aqui agora a gente vai usar o bico 1M para fazer um outro cacto também. E a gente só vai pressionando e deixando ele fazer esse zigue-zague sozinho, tá? Aqui a gente vai usar o bico 6B e você vai pressionar e vai subindo com ele, deixando também ele criar forma, tá? Você pode subir de uma vez só para a linha ficar reta, ou você pode deixar ele fazer um zigue-zague embaixo e subir depois com ele reto. Depois eu peguei um saquinho, furei a pontinha e fiz pequenas bolinhas brancas. Não ficaram perfeitos porque é melhor você fazer com bico perlê bem fino. Só que eu não tinha aqui na hora, então eu improvisei. Mas se você tiver o bico perlê, faça com bico perlê, que vai ficar mais delicado, vai ficar mais bonito. Aqui eu vou misturar o violeta com vermelho pra gente ter uma tonalidade de roxo, tá? Pra gente fazer um outro tipo de cacto também. Você acrescenta primeiro o corante no creme, tá vendo que o creme é bem grosso? E depois você acrescenta leite condensado para poder suavizar esse creme, para ele ficar um pouco mais mole, tá? Então primeiro vai o corante, depois vai o leite condensado. Aqui eu manchei o saco, coloquei um pouco do
do meu creme roxo, né, no saco, e coloquei um pouco do verde também. O saco já estava sujo de verde. E não tem problema, tá, gente? Ele fica assim mesclado. Aí eu venho com o perlê, faço a base normal, como todos. E agora eu venho com o bico folha. Esse bico folha, ele pode ser de qualquer tamanho, tá? Então eu não coloquei a numeração, que pode ser o bico folha que você tiver. E você vai usar ele deitado, tá? Preenchendo também todas as partes com ele. Tá vendo que fica rajadinho, fica manchado, ó? Uma parte roxa com branco e a outra parte verde. É isso que a gente queria mesmo. Você pode fazer qualquer cor que você quiser, tá? A cor que você preferir. Ah, eu quero rosa com verde, pode. É você que escolhe a cor, tá? Isso aí foi só para vocês verem como que ele fica, ó. Com o bico folha, então, deitado. Vocês vão pressionar e vão puxar. Pressiona e puxa, tá? Sempre assim para ficar com o biquinho, ó. Pra ele ficar bem espetadinho. Aqui agora eu vou colocar um pouco de rosa para fazer uma outra tonalidade também, para fazer uma mistura de cores. Aqui eu nem usei o perlê, eu usei a própria matriz para fazer a base. Você também pode fazer assim. Aqui também a gente vai usar um bico perlê, tá? E aqui a mistura de cores já tá bem, com rosa, com verde, com lilás. Você pressiona, para de pressionar e puxa para ficar com esse bico, tá? Também vai fazer ao redor de toda a nossa base. Aqui nós vamos usar o bico pétala para fazer a rosa. Então eu fiz já a base com o próprio bico pétala. Vocês podem fazer também ou fazer com bico perlê. E aí a gente em cima vai dar uma volta, ó, pressionando para fazer o botãozinho, ó. Parou, tá? Aí você vai fazer um movimento como se fosse um arco-íris. Pensa no arco-íris. Começa lá embaixo, sobe e desce. Começa lá embaixo, sobe e desce. E você sempre começa no meio da última pétala. Você vê que eu sempre começo no meio da última pétala e vou até o outro lado, tá? Ó, no meio você puxa, no meio você puxa lá. Sempre no meio, ó. E vai fazendo isso ao redor do botão que você fez, ó. Essa bailarina de mola vai ajudar muito nesse processo da rosa, tá? Então é um utensílio que vocês têm que ter para fazer essas rosas. Você pode pegar aquela tesourinha e agora dar uma amassadinha na parte de baixo, para não ficar muito bruto embaixo, tá? Então assim, não tem, ó, tá vendo que a minha tesoura tá até sujinha? Não tem problema, porque eu tô tirando o creme. Eu só tô amassando essa base aí, ó, para tirar um pouco do creme, tá? Para ela não ficar muito bruta.
E já já eu vou dar o acabamento aqui nessa parte. Também não vai ficar aparecendo essa parte que eu mexi, tá? Então aí agora, ó, eu vou continuar com o bico fazendo o acabamento, ó. Sobe e desce. Ó, sobe e desce, tá vendo? Ó? Tampando ali onde eu mexi, tá? Finalizamos, aí a gente pega a nossa tesourinha, pega ali embaixo, ó, e gira a bailarina. É a bailarina que gira, tá? Gira a bailarina que vai soltar. É sempre bom fazer a base um pouco mais alta, porque aí facilita na hora de tirar. Aqui agora eu vou fazer um botão, vou usar o mesmo bico que eu usei para fazer a rosa, só que eu não vou. É como se eu começasse a fazer a rosa e não terminasse. E aí fica um botãozinho, tá? Então eu faço só algumas pétalas, ó, as pétalas do início, e eu paro por aí, tá? Aí ajeito a lateral e depois tiro da bailarina. Desculpa que eu fui um pouquinho pro lado aqui na hora de fazer. Às vezes você puxa pra você e a câmera não pegou muito, mas é o mesmo processo da rosa, tá? É só não terminar a rosa. Nessa flor aqui a gente vai usar o bico 81. A gente começa de cima, tá? E vai usar o bico no ângulo de 90 graus, pressionar e puxar para ele poder fazer o efeito do bico. Aqui nessa parte aqui eu puxei um pouco para mim, aí depois eu acertei na câmera, tá? Então, ó, pressiona o bico, sobe um pouquinho, para de pressionar e puxa, tá? Para ficar com esse efeito, ó, para cima, tá vendo?
Aqui o que eu fiz, gente? Como sobrou um pouco do creme, eu coloquei um pouco de nude, uma cor nude que eu tinha aqui, e misturei um pouco fora do fogo, depois levei o creme um pouco no fogo, tá? E aí ele ficou mais molinho. Aí eu fui e passei num bolo só para cobrir o bolo mesmo, para colocar as flores em cima. Mas eu não aconselho vocês cobrirem um bolo com esse creme, tá? Esse creme ele fica até gostoso, mas não tão gostoso. Ele é mais para enfeitar mesmo, tá? Pode comer, ele é comestível, mas eu acredito que fique melhor só para enfeitar mesmo. Então eu fiz isso aqui só para vocês verem, né? E para eu poder cobrir esse bolo de isopor que eu tinha aqui, tá? Depois que saiu do fogo ficou assim, ó, cremoso, tá vendo? E aí foi bem fácil de passar ele no bolo. Então passei no bolo, passei uma colher, né? Só para dar um efeito, para poder colar as flores em cima. Geralmente a gente faz uma caminha, né, para as flores. Eu fiz para essa aqui só para vocês verem. Se vocês quiserem dar altura nas flores, nos cactos, vocês colocam um pouquinho do creme embaixo e posiciona a flor ou o cacto em cima, tá? Aqui eu peguei um palito de dente para ajudar a soltar da tesoura, soltar os cactos da tesoura. Vocês vão ver agora, ó, que para tirar eu vou pegar um palitinho, ó, só dá uma seguradinha e puxa a tesoura, tá? E aí você vai posicionando as flores, mesclando as cores, né, que você tem para poder montar o arranjo em cima do bolo, tá? Você pode fazer só de flores, você pode fazer com flores e botõezinhos, tá? E fica a seu critério. E assim, gente, o interessante desse creme é que é um creme muito estável. Então, você consegue trabalhar com ele muito bem. As flores, elas não se desmancham se você encostar nelas. Você vê que eu pego elas aí, ó, e elas não se desmancham. É, eu encosto nelas e elas não se desmancham. Então, conforme vai passando o tempo, esse creme ele vai secando e ele vai ficando mais resistente, tá? E aí no final do vídeo eu fiz um vídeo eu tirei uma flor, eu tirei a rosa, né, desse bolo e aí eu botei ela embaixo da água para vocês verem que não se desfaz, tá? Então é um creme muito legal de trabalhar, dá para fazer muita coisa bacana com ele e dá para fazer bolos incríveis com ele, tá? Aqui para finalizar, tá vendo que foram alguns espaços? Você pode vir com o bico 22 ou 32 da Wilton, fazendo pequenos cactos e fazendo pequenos enfeites, tá vendo? Lembra que eu falei que ia ter uma florzinha, um biquinho em cima do cacto? Você pode fazer uma florzinha ou esse biquinho que eu fiz aí para disfarçar o acabamento, tá? E aí você também pode ir preenchendo os espaços entre as flores, né, entre os cactos, com o bico perlê. Ó. Eu fiz em duas cores, uma cor meio misturada, meio lilás, e a outra verde. E aí você vai preenchendo cada espacinho que tiver sem nada, para poder ficar um bolo bem completo em cima, tá? Se ficar sem buraco em cima. E aqui a gente tem nosso bolinho pronto, com os cactos e a rosa em cima, tá? Ó, você pode encostar, ó, que esse creme não sai na sua mão, ó. Pode encostar que ele fica bem firme. E agora ele embaixo da água, para vocês verem, ó. Isso aí eu fiz depois, no outro dia, deixei, né, o bolo secando e no outro dia eu fiz esse experimento de colocar embaixo da água e ele continuou intacto, ó, não se desfaz de jeito nenhum. Muito bacana, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês reproduzam na casa de vocês. Beijo!